Há momentos em que a pessoa aperta um vídeo e, sem saber explicar, sente que não foi só curiosidade. É como se algo dentro dela, lá no fundo da alma, tivesse sido chamado. Quem está assistindo agora talvez sinta exatamente isso. Um aperto no coração, um desejo silencioso de entender o que existe depois do último suspiro, depois do fechamento dos olhos. Não é coincidência. Hoje este vídeo vai revelar algo que quase ninguém conhece com profundidade. O que acontece com a alma na primeira hora depois da morte, segundo as revelações e experiências espirituais de São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio. Para quem tem coragem de encarar a verdade sobre o destino eterno, esta mensagem pode mudar não apenas a forma de enxergar a morte, mas principalmente a maneira de viver cada dia daqui para frente. Antes de seguir, um pedido diferente. Quem desejar realmente se preparar, escreva nos comentários, com as próprias palavras, uma frase simples, mas sincera, dizendo como gostaria de ser lembrado se morresse hoje. Não é jogo, não é frase de efeito, é um pequeno exercício de verdade diante de Deus. E enquanto faz isso, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é pensado como um chamado à conversão, um espaço de caminhada espiritual em comunidade. Ao se inscrever, a pessoa não está apenas aumentando um número, está se juntando a uma família que busca junto a eternidade. Quando se fala de morte, muita gente prefere mudar de assunto, brincar, evitar, como se ignorar o tema fosse adiá-lo. Mas existe um momento que nenhum ser humano consegue contornar. Nem dinheiro, nem poder, nem juventude eterna nas redes sociais conseguem afastar a grande verdade. Todos, sem exceção, terão uma última hora na Terra. A diferença está em como cada um chegará a essa hora. E o que quase ninguém sabe é que os santos, em especial Padre Pio, receberam de Deus luzes impressionantes sobre o que acontece com a alma logo depois de sair do corpo. Ele não falou disso como um teórico ou filósofo, mas como alguém que viveu mergulhado no mundo invisível. São Pio de Pietrelcina nasceu em 1887 na Itália e morreu em 1968. Foi um simples frade capuchinho do ponto de vista humano, mas espiritualmente viveu realidades que a ciência jamais conseguiu explicar. Desde jovem, foi marcado por fenômenos místicos, visões, êxtases, ataques diabólicos, conversas com anjos e almas do purgatório e, sobretudo, as chagas de Cristo impressas em seu corpo, que sangraram por décadas. Durante mais de 50 anos, Padre Pio carregou nos pés, nas mãos e no lado do peito as mesmas feridas que Jesus recebeu na cruz. Médicos examinaram, fotografaram, fizeram relatórios. As chagas não cicatrizavam, não infeccionavam e ninguém conseguia explicar. Ao mesmo tempo, pessoas relatavam curas físicas, conversões profundas, milagres inexplicáveis ligados à sua intercessão e ao seu conselho. Ele também era conhecido por enxergar o interior das almas. No confessionário, contava a penitentes pecados que eles nem tinham coragem de mencionar, ajudando-os a fazer confissões completas, honestas, libertadoras. Muitos saíam de lá com lágrimas e com a sensação de terem encontrado verdadeiramente a misericórdia de Deus. Deus permitiu que esse homem sofresse, sangrasse, fosse caluniado e, ao mesmo tempo, realizasse maravilhas, por um motivo muito específico: fazê-lo testemunha confiável das realidades eternas. Quando ele falava de céu, purgatório, inferno, anjos e demônios, não falava de ouvir dizer. Falava como alguém que tocou pela graça esses mistérios. Padre Pio recebeu de Deus luzes particulares sobre a morte e sobre a primeira hora que se segue a ela. Para entender isso, é preciso lembrar que a morte, para a fé cristã, não é um fim absoluto, mas uma passagem. É o instante em que o coração para. O cérebro cessa suas atividades, o corpo se entrega ao silêncio, mas algo que nenhum bisturi encontra continua existindo: a alma.
Essa alma, criada por Deus e chamada à eternidade, se desprende do corpo como alguém que deixa uma veste usada. Muitos santos descrevem esse momento como uma mistura de estranheza, libertação e, para alguns, terror. Padre Pio ensinava que, no instante da morte, a alma passa a perceber a realidade sem o filtro dos sentidos físicos, sem as máscaras que usou durante a vida, sem as justificativas que inventou para si mesma. É como se, pela primeira vez, caísse todo o véu das ilusões. O que era relativizado, minimizado, escondido, aparece com nitidez absurda. Imagine alguém que passa anos olhando o mundo por um vidro embaçado. Tudo parece confuso, meio distorcido, sem contorno definido. De repente, esse vidro é retirado. A pessoa vê cores mais vivas, formas mais claras, detalhes que nunca tinha notado. De modo análogo, no momento ligado à primeira hora após a morte, a alma se vê diante da verdade sobre si mesma e sobre Deus. Não existe mais auto-engano. Todas as máscaras sociais, todas as imagens cuidadosamente construídas, todos os discursos prontos caem imediatamente. Resta o que a pessoa foi, o que escolheu, o que amou, o que recusou. Padre Pio explicava que é nessa hora que acontece aquilo que a tradição cristã chama de juízo particular. Não é ainda o grande juízo final no fim dos tempos, com todos os povos e gerações reunidos, mas um encontro pessoal, direto, inadiável, entre a alma e Deus. No juízo particular, segundo os relatos e ensinamentos ligados a Padre Pio, a vida inteira passa como um filme. Não é apenas uma lembrança vaga, mas uma consciência total. Cada palavra, cada gesto, cada pensamento voluntário, cada decisão, cada omissão relevante, tudo reaparece não como memória confusa, mas iluminado pela luz de Deus. A pessoa recorda as oportunidades em que poderia ter feito o bem e não fez, as vezes em que escolheu o pecado de forma livre, as situações em que ajudou, perdoou, amou com sinceridade. Nada se perde. Aquela conversa cruel que parecia brincadeira, aquela fofoca que destruiu a reputação de alguém, aquela mentira inofensiva, aquele momento secreto de caridade que ninguém viu, aquela lágrima oferecida em silêncio por amor, tudo se torna visível. A alma percebe que diante dela está aquele que conhece cada segundo de sua história, mais do que ela mesma. Aqui está um ponto que Padre Pio sublinhava de maneira muito forte. Deus é justo, mas é, acima de tudo, amor e misericórdia. No juízo particular, não se trata de um Deus sentado com frieza, pronto para condenar. A própria visão da santidade divina, do amor com que Deus amou aquela alma desde sempre, já é, por si, um fogo que ilumina e, ao mesmo tempo, queima. Ao confrontar a beleza absoluta de Deus com sua própria resposta durante a vida, a alma entende de forma dolorosamente clara o quanto correspondeu ou não a esse amor. Nessa hora, segundo os ensinamentos ligados a Padre Pio, não é Deus quem empurra a alma para um destino. A própria alma reconhece diante da verdade o lugar que escolheu para si ao longo da vida: céu, purgatório ou inferno. É como uma semente que, depois de amadurecer, revela que fruto é, trigo ou erva daninha. Quando a alma, nesse encontro, é encontrada em estado de graça, isto é, em amizade com Deus, livre de pecado mortal não confessado e verdadeiramente reconciliada, ela se lança para o céu. Padre Pio dizia que nenhuma linguagem humana é capaz de descrever a felicidade de uma alma que entra imediatamente na presença de Deus. Ver a face de Deus, que é chamado de bem supremo, é experimentar uma alegria tão intensa que tudo que se chamou de felicidade na terra parece sombra pálida. A alma compreende com uma clareza antes impossível que toda sede, toda busca, toda inquietação profunda que sentiu ao longo da vida apontava, na verdade, para esse encontro.
É como um viajante que passou anos atravessando desertos, carregando sede, cansaço, e finalmente encontra uma fonte cristalina que nunca seca. Tudo faz sentido. Todas as lágrimas, cruzes, renúncias, pequenas fidelidades, orações aparentemente secas, sacrifícios escondidos, vezes em que lutou contra o pecado, tudo isso agora floresce em um júbilo eterno. Os santos descrevem o céu como comunhão. Não é a alma sozinha diante de Deus, isolada. É a alma sendo acolhida por anjos e santos. Em muitas tradições de piedade ligadas a Padre Pio, fala-se da alegria do anjo da guarda quando finalmente vê a alma que acompanhou a vida toda chegar à casa do Pai. Maria, a Mãe de Deus, é vista como aquela que recebe com ternura as almas que confiaram em sua intercessão. São José, patrono da boa morte, também é invocado como protetor dos que passam deste mundo para o outro. Tudo isso não é fantasia poética, mas expressão de uma realidade espiritual. O céu é família, é casa, é pertença. Nele não há mais medo, dor, ressentimento, ciúme, orgulho. A alma ama plenamente e é plenamente amada. A primeira hora para essas almas é um desabrochar, um amanhecer sem pôr do sol. Mas e aquelas almas que morrem em estado de graça, porém ainda marcadas por apegos desordenados, pecados veniais não purificados, consequências espirituais de faltas já perdoadas? Padre Pio insistia em explicar que Deus, sendo infinitamente santo, é como uma luz em que não entra sombra alguma. As almas destinadas ao céu, mas que ainda não estão interiormente puras, passam por aquilo que a Igreja chama de purgatório. Aqui há muita confusão. Alguns imaginam o purgatório como um mini-inferno, uma crueldade. Mas, na visão dos santos, e entre eles Padre Pio, o purgatório é, na verdade, uma expressão da misericórdia divina. Em vez de excluir para sempre uma alma que não está pronta, Deus lhe concede um tempo de purificação. É como um hospital da alma, doloroso, mas salvador. Padre Pio tinha uma relação muito intensa com as almas do purgatório. Relatos de sua vida contam que muitas vezes ele via almas que apareciam pedindo orações, agradecendo graças recebidas, pedindo missas. Às vezes, ele interrompia uma conversa para dizer que precisava rezar por um hóspede do purgatório. Era como se vivesse com um pé no mundo visível e outro no invisível. Ele dizia que o sofrimento do purgatório é indescritível, não tanto por um fogo físico, mas pela ausência temporária da visão direta de Deus, pela consciência clara de que poderiam tê-lo possuído mais cedo se tivessem correspondido melhor à graça durante a vida. Ao mesmo tempo, essas almas estão cheias de esperança. Elas sabem que, ao final daquele tempo de purificação, entrarão sem volta na felicidade eterna. Hoje quase ninguém pensa nisso, e, no entanto, centenas de revelações e experiências místicas de santos convergem nesse mesmo ponto. Na primeira hora após a morte, para uma alma que vai ao purgatório, acontece algo muito delicado. Ao ver sua vida e seu interior à luz de Deus, a própria alma reconhece que não está à altura da santidade divina. Ela não é forçada por um castigo arbitrário. Movida pelo desejo de receber Deus sem mancha, ela aceita livremente essa purificação. É um amor que dói. É como alguém que recebe uma visita ilustre, ama essa pessoa, mas percebe que a casa está suja, desarrumada, e por vergonha e respeito, prefere limpar primeiro antes de acolher dignamente. Há dor, mas há também amor, desejo, esperança. Padre Pio enfatizava algo que muitos esquecem. As almas do purgatório não podem mais merecer por si mesmas. Dependem, portanto, das orações, das penitências, das missas oferecidas aqui na terra. Cada missa aplicada por uma alma, cada rosário rezado por ela, cada pequena renúncia oferecida em sua intenção, é como um copo de água fresca em meio ao fogo da purificação. Por isso, esse santo insistia tanto para que se rezasse pelas almas esquecidas,
por aqueles que já não têm ninguém que os lembre. Dizia, em síntese: vocês podem encurtar o purgatório de muitas almas, e quando elas alcançarem o céu, não se esquecerão de vocês. Há relatos de fiéis que atribuem graças recebidas à intercessão de almas que ajudaram com suas orações. A comunhão dos santos é uma troca contínua de amor e auxílio. Os vivos podem socorrer os que se purificam, e estes, ao entrarem no céu, intercedem pelos vivos. Na primeira hora após a morte, essa dinâmica começa a ficar clara para a alma, que compreende o valor de cada missa que ouviu, de cada comunhão que recebeu, de cada oração que rezou pelas almas. Nada é em vão. Então, há a realidade que mais assusta, que mais é negada ou ridicularizada no mundo moderno, mas que Padre Pio não temia mencionar: o inferno. Em tempos em que muitos reduzem o mal a desconforto psicológico ou problema social, falar de condenação eterna parece exagero. Porém, esse frade estigmatizado, que passou a vida ouvindo confissões, combatendo o demônio e vendo batalhas espirituais se desenrolarem, afirmava com lágrimas que o inferno existe e que almas se perdem. Ele dizia que, se as pessoas tivessem a menor ideia do que significa a separação eterna de Deus, não brincariam com o pecado. Ao falar disso, sua intenção nunca foi assustar por assustar, mas despertar do torpor espiritual. Na primeira hora após a morte, para uma alma que escolheu, livre e repetidamente, afastar-se de Deus em pecado mortal, recusando até o fim a graça, a verdade se torna insuportavelmente clara. Ela vê as oportunidades de conversão que desprezou, às vezes em que sentiu o toque da consciência e abafou. Os chamados de Deus na dor, na alegria, nos encontros, nas coincidências cheias de sentido, e como respondeu com indiferença, orgulho ou cinismo. Vê também a gravidade real de cada escolha pecaminosa que manteve até o fim. Nesse momento, essa alma reconhece que não quer a Deus, não quer mudar, não quer o amor que a convida a se reconhecer criatura dependente. E ao não querer Deus, que é a fonte de todo bem, escolhe um estado em que nenhum bem permanece. É isso que se chama inferno, a solidificação eterna da recusa do amor. Padre Pio repetiu uma verdade dura, mas essencial. Deus não manda ninguém para o inferno como um tirano cruel. O inferno é a consequência extrema da liberdade humana mal usada. Quem, na hora da morte, recusa a misericórdia oferecida até o último segundo, sela seu próprio destino. Após a morte, a vontade se fixa. Não há mais tempo, nem corpo, nem história para mudar de direção, para reparar, para trilhar outro caminho. O tempo de merecer, de decidir, de avaliar, é a vida presente. Por isso, esse santo tanto insistia. Vivam em estado de graça, não brinquem com o pecado mortal, não adiem a confissão. Ele conhecia, por experiência espiritual, a seriedade desse ponto. Diante de tudo isso, talvez surja no coração a pergunta que, aliás, é a pergunta central deste vídeo. Como alguém pode se preparar de forma concreta para aquela primeira hora depois da morte? Como viver de modo a passar pelo juízo particular com confiança e não com desespero? Os conselhos ligados a Padre Pio são simples, mas exigentes. Em primeiro lugar, ele apontava para a necessidade de viver em estado de graça. Isso significa não carregar conscientemente pecados graves sem arrependimento e confissão. Significa aproximar-se do sacramento da reconciliação com sinceridade, com humildade, sem ocultar, sem dourar a pílula. Padre Pio passava horas e horas no confessionário porque via ali almas saindo das garras do inimigo e voltando à luz de Deus. Ele dizia, em essência, que a confissão frequente é como um banho regular da alma, que impede que a sujeira se acumule até o ponto de sufocar. Em segundo lugar, aconselhava a aproximar-se da Eucaristia com fé viva. Para ele, a missa não era um rito social, mas o próprio sacrifício de Cristo tornado presente.
Via no altar o Calvário se atualizar de modo misterioso. Quem comunga em estado de graça recebe o próprio Cristo, que fortalece, cura, ilumina, prepara interiormente para a eternidade. Padre Pio recomendava que se buscasse a missa não apenas por obrigação, mas por amor, fazendo da Eucaristia o centro da semana e, quando possível, do dia. Ele dizia que o mundo poderia mais facilmente existir sem o sol do que sem a missa. Uma afirmação radical, mas que mostra como ele enxergava a importância da Eucaristia para a salvação das almas. Em terceiro lugar, insistia na devoção a Nossa Senhora. Ele considerava Maria não apenas como um detalhe opcional da devoção cristã, mas como mãe verdadeira de cada alma. Rezava o rosário incontáveis vezes por dia e chamava esse terço de arma poderosa contra o demônio. Nas suas cartas e conselhos, repetia a ideia de que quem se entrega a Maria com confiança, quem recorre a ela com perseverança, encontra na hora da morte uma advogada segura. As aparições de Fátima, por exemplo, reforçam a promessa de que a oração do rosário diário é uma proteção especial contra a condenação eterna. Padre Pio, alinhado a essa tradição, recomendava: apeguem-se ao rosário. Quarto, destacava a caridade concreta como critério de julgamento. Jesus foi muito claro ao dizer que no juízo perguntará se deu de comer a quem tinha fome, de beber a quem tinha sede, se acolheu o estrangeiro, se visitou o doente e o preso. Padre Pio, consciente disso, fundou obras de misericórdia, como a Casa Alívio do Sofrimento, um grande hospital para cuidar dos doentes com dignidade. Para ele, não bastava rezar, era preciso amar com gestos. Quem não ama o próximo, especialmente o mais frágil, corre o risco de se apresentar diante de Deus com mãos vazias. E na primeira hora após a morte, a alma verá com total clareza quantas vezes fechou o coração por egoísmo e quantas vezes o abriu por compaixão. Quinto, ensinava a unir os próprios sofrimentos aos de Cristo. A sociedade atual busca anestesiar qualquer dor a todo custo, espiritual ou física. Padre Pio, ao contrário, via no sofrimento acolhido com fé uma fonte de redenção. Suas próprias dores, físicas e morais, eram oferecidas em reparação pelos pecadores. Ele dizia que nenhum sofrimento, por menor que pareça, é inútil quando é colocado nas mãos de Deus. Para quem sofre doenças, humilhações, rejeições, solidão, há um mistério profundo. Se essas cruzes forem oferecidas com amor, tornam-se luz para a alma e para outros, preparando-a para o encontro com Deus. Na primeira hora após a morte, todos esses pequenos e grandes sofrimentos ofertados brilharão como joias diante do trono divino. Ao lado dessas atitudes, há uma presença que Padre Pio valorizava enormemente: o anjo da guarda. Ele falava com o seu anjo como quem fala com um amigo. Pedia ajuda, proteção, orientação, pedia que o anjo levasse recados espirituais, orações, intenções. Ensinava que cada pessoa, desde o nascimento, recebe de Deus um anjo encarregado de protegê-la e guiá-la. Esse anjo não abandona a alma na hora da morte. Pelo contrário, está ali ao lado, assistindo, consolando, apresentando à justiça divina todo o bem que aquela alma realizou. Se a pessoa viveu na graça, o anjo se torna, de certo modo, seu defensor, seu amigo fiel diante de Deus. Se viveu afastada de Deus, esse anjo, mesmo assim, é testemunha da graça oferecida e tantas vezes negada, mas não deixa de interceder até o último suspiro por uma abertura, um ato de arrependimento, um sim final. Há também a presença sombria dos demônios, que Padre Pio conhecia bem, pois foi fisicamente e espiritualmente atacado por eles ao longo da vida. Ele dizia que no momento da morte, o inferno faz seu último esforço. Os demônios acusam a alma, lembram pecados, tentam semear desespero, incentivam a desconfiança na misericórdia de Deus. É uma batalha intensa, invisível aos olhos humanos, mas extremamente real.
Porém, se a alma, mesmo consciente de sua miséria, confia em Jesus, invoca seu nome, lembra-se de Maria, de José, entrega-se à misericórdia, as acusações do inimigo perdem força. O sangue de Cristo, derramado na cruz, é mais poderoso do que qualquer pecado. Por isso, muitos santos ensinavam orações simples para serem repetidas ao longo da vida, preparando o coração para essa hora extrema. Pequenas jaculatórias como Jesus, Maria, José, eu vos dou o meu coração e minha alma, podem ser um fio de ouro que a alma agarra na hora decisiva. Padre Pio recomendava que se pedisse diariamente a graça de uma boa morte. Não se trata de desejar morrer, mas de suplicar que, quando esse momento chegar, ele seja vivido em estado de graça, com os sacramentos, com confiança em Deus. Os últimos sacramentos, confissão, unção dos enfermos e comunhão como viático, são, nesse sentido, tesouros imensos. Muitos morrem hoje sem sequer saber que poderiam ter sido fortalecidos por esses canais de graça. Ao longo de sua vida sacerdotal, Padre Pio atravessou noites e dias ao lado de enfermos e moribundos, preparando-os para o encontro com Deus. Ele sabia que na primeira hora após a morte fará enorme diferença ter sido assistido, perdoado, ungido, alimentado pela Eucaristia. Por isso, recomendava que as famílias não esperassem o último segundo para chamar um padre, mas o fizessem enquanto a pessoa ainda pode conscientemente se confessar e comungar. Existe ainda um aspecto que mexe muito com o coração. Na primeira hora após a morte, a alma vê com agudeza absurda como usou o tempo. Cada minuto desperdiçado em pecado, cada oportunidade de amar ignorada, cada convite de Deus silenciado, tudo reaparece. Mas também surge com brilho intenso cada pequeno ato de amor esquecido, cada oração aparentemente sem fruto, cada gesto de perdão, cada esforço para recomeçar. É como se a alma lesse sua história pela primeira vez com os olhos de Deus. Isso pode gerar dor, mas também um consolo imenso para quem tentou, caiu, levantou, lutou, perseverou. Nada do que foi feito por amor se perde. Nenhuma lágrima oferecida, nenhum sacrifício escondido, nenhuma renúncia por fidelidade a Deus passa despercebida. Diante desse quadro, cabe uma pergunta direta a quem assiste. Se essa fosse a última noite, se a primeira hora após a morte chegasse hoje, agora, como essa alma se apresentaria diante de Deus? Está em estado de graça? Existem pecados graves não confessados, feridas abertas, ódios alimentados, relacionamentos sem perdão, escolhas que se sabe que são erradas e mesmo assim se mantêm? Ou, ao contrário, existem esforços honestos de conversão, uma luta real contra o pecado, uma vida de oração, caminhada sincera mesmo com quedas? Essas questões não servem para paralisar pelo medo, mas para acordar da anestesia espiritual. O maior engano do demônio talvez não seja convencer que Deus não existe, mas fazer a pessoa adiar eternamente a conversão. Amanhã eu mudo, depois eu me confesso, mais tarde eu rezo, um dia eu perdoo. Um dia não haverá mais amanhã disponível. Padre Pio costumava dizer que se deve viver cada dia como se fosse o último, não para gerar angústia, mas sabedoria. Quem vive assim tende a valorizar mais as pessoas do que as coisas, a dar mais importância à alma do que à aparência, a buscar reconciliação em vez de guardar mágoa, a usar melhor o tempo em vez de sacrificá-lo em distrações vazias. A primeira hora depois da morte não é isolada da vida que se levou antes. Ela é apenas o desfecho, a colheita do que se semeou diariamente. Se alguém planta amor, colhe amor. Se planta egoísmo, colhe solidão. Se planta fé, colhe visão. Se planta rejeição a Deus, colhe distância eterna. Diante de tudo isso, a mensagem que brota do coração dos ensinamentos de Padre Pio não é apenas de temor, mas sobretudo de esperança. Ainda há tempo. Enquanto há vida, há possibilidade de mudar,
de pedir perdão, de reordenar prioridades, de voltar a Deus. Ele não se cansa de oferecer misericórdia. O próprio fato de alguém estar ouvindo estas palavras agora, neste exato momento, pode ser visto como um sinal de que Deus está chamando, lembrando, sacudindo com amor. O convite é claro: preparar-se desde já para a primeira hora após a morte, escolhendo diariamente a estrada da graça. Quem assistiu até aqui, de coração aberto, provavelmente não sairá o mesmo deste vídeo. O pedido agora é simples e profundo. Se este conteúdo tocou de alguma forma, se trouxe luz, consolo ou até um santo incômodo, inscreva-se no canal, mas faça isso como um gesto consciente, quase como uma pequena promessa consigo mesmo de continuar buscando a verdade sobre a eternidade. Esta comunidade não é apenas uma audiência, é um espaço de partilha de histórias, de luta, de conversão. Escreva nos comentários algo que o vídeo despertou: um medo, uma esperança, uma decisão, uma experiência de quase morte, uma graça recebida por intercessão de um santo, uma confissão que mudou sua vida. Ao partilhar, a pessoa não só se abre, como também pode ser instrumento de Deus para tocar outros corações que vão ler. Se a mensagem ajudou, compartilhe com alguém que você ama, mas faça isso com intenção. Ofereça o envio como um ato de caridade espiritual, um gesto silencioso de dizer: eu me importo com a sua alma. E ao encerrar, que cada um possa fazer, mesmo em silêncio, uma breve oração, pedindo a Deus a graça de viver de tal maneira que, quando chegar a primeira hora depois da morte, ela seja o início de um encontro cheio de luz, e não de desespero. Que São Pio de Pietrelcina interceda por todos os que ouviram estas palavras, fortaleça os que caminham, sacuda os que dormem, console os que sofrem e conduza, um dia, cada um à casa do Pai, onde não haverá mais lágrimas, nem morte, nem despedidas, mas apenas a alegria eterna que hoje ainda se busca no escuro.